o programador em todas as empresas, ele tinha um protagonismo muito grande. Tem algumas empresas que o programador, ele reporta direto para o CEO, enfim, ele tem ali um nível de proximidade com um negócio muito grande, né? Com o avanço dessas tecnologias, né, e nós estamos vivenciando isso nesse momento na prática, esse protagonismo, ele passa a ser agora do PO. Então, o PO, que é o responsável pelo desenvolvimento do produto, ele ganha o protagonismo que ele talvez não tivesse antes, né? Porque aquela quantidade grande de horas que nós precisávamos para criar um produto, a tecnologia vai cada vez mais nos ajudar a criar de uma forma mais rápida. Então, a gente vai dar mais atenção para as especificações e características do nosso produto, né? Então, o papel do PO, ele ganha um protagonismo muito grande agora. Olá, amigos, seguidores do Para o Seu Conhecimento, nosso podcast com mais um super episódio. Vamos para o episódio 56 hoje. Eu sou José Moreira, o host desse canal, e o convidado aqui é o amigo Ricardo Menezes. Nós estivemos aqui conversando em outro momento sobre tecnologia AWS, e aí surgiu a oportunidade do convite e eu disse, cara, tem que bater esse papo, tem que trazer esse conhecimento para o nosso ouvinte. E você vai escutar hoje aqui, vai assistir, vai entender um pouco mais sobre as tecnologias da AWS, com inteligência artificial, para melhoria de código, para desenvolvimento e algumas novidades aí que ele traz aí da Amazon, da AWS Reinvent do ano passado, em dezembro, que está quentinho. Ele vai falar um pouco aqui também. Ricardo, primeiro, muito obrigado. Queria começar aí deixando você se apresentar, ficar à vontade para a gente começar aqui, que a gente vai falar aqui de casos reais, né? Tem um hype e tem um pé no chão, que é o que acontece na prática da IA. Você apresenta, amigo, para a gente, para o nosso público aí. Legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui com você, dividir esse espaço, né, de grande responsabilidade, né? Muitos grandes nomes passaram por aqui, então eu espero poder contribuir aqui um pouquinho com vocês. Eu sou o Ricardo, sou o CEO e cofundador da Update. A Update é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, né? A gente é especialista em migração para nuvem, desenvolvimento de software, né? E também bastante projetos de IA, né? Que é o grande hype do momento. A gente vai poder falar bastante aqui com vocês sobre esse tema. São 10 anos de negócio, 100 pessoas, negócio top que vocês criaram. Como é que esse negócio começou? Só para a gente trazer aqui, como é que começou a Update e qual é o core principal, qual é a principal atuação da Update no mercado? Legal. Bom, eu não posso falar de como começou a Update sem falar um pouquinho, né, de como eu comecei, né, na área de tecnologia. Então, esse ano eu completo 45 anos de idade. E desde garoto, né, desde adolescente, eu sou apaixonado por tecnologia. Comecei muito jovem, ali com 14, 15 anos, estudando programação. Me especializei, né, em programação, que é a minha primeira área de conhecimento. Tive diversos empregos aí na área de programação. Ao longo da minha carreira, eu descobri que, além de ser apaixonado por tecnologia e por programação, eu sempre gostei muito de pessoas também. Então, durante a minha trajetória profissional na área técnica, eu identifiquei que a maior parte dos meus colegas de trabalho, né, de programação, eles tinham bastante dificuldade em comunicação, né, principalmente com a área de negócio. E eu percebi que eu tinha um pouco mais de facilidade nessa parte de comunicação, de entender um pouco da área de negócio, fazer aquela tradução, né, do negócio para a tecnologia. E aí eu acabei mudando um pouco, né, a minha carreira, o meu foco de atuação. Não deixei a área técnica, né, mas também passei a lidar um pouco mais com as áreas de negócio e acabei me especializando em gestão de projetos, né, e comecei a trilhar uma carreira mais executiva na área de tecnologia. E aí eu passei pelas posições de gerência, né, coordenação, gerência, até me tornar CIO, né, diretor de tecnologia, que foi a minha última passagem, né, ainda como funcionário. Né? Do outro lado do jogo, né? Exato. Na cadeira de cliente, né? Então, na cadeira de cliente. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos fornecedores, né, muitas
empresas que queriam me vender soluções, né, de alguma forma. E na cadeira de cliente, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar no fornecedor, de encontrar no outro, de fato, um valor agregado. Então eu tinha uma tendência natural, com o chapéu de CIO, de construir as minhas próprias soluções. Porque muitas vezes eu tinha dificuldade de encontrar de fato um valor agregado. A maior parte dos fornecedores, eu sentia que eles queriam basicamente me entregar uma nota e um boleto, mas não queriam entregar um valor agregado. Solução de fato, né? Uma solução de fato. E aí eu sempre tive um desejo lá, desde de garoto, desde a adolescência, eu não sabia muito bem como isso se chamava, mas um desejo de empreender, né? Eu acho que era uma coisa nata mesmo, uma coisa que estava enraizada dentro de mim. E em 2012, ainda como cliente, eu tive a oportunidade de participar do primeiro Summit da AWS no Brasil. O Summit, para quem não conhece, é um evento que acontece no Brasil, onde a AWS reúne os principais parceiros, os principais clientes, né? É um evento anual da AWS. E eu fui no primeiro. E aquele evento, ele abriu a minha mente, assim. Eu falei, nossa, realmente... eu tinha tido uma experiência anterior já com cloud, de um empreendimento que eu tinha feito, uma startup. Então, eu já tinha um conhecimento superficial, mas quando eu vi realmente o que a AWS estava construindo, né, em 2012, aquilo entrou na minha cabeça. Eu falei, poxa, realmente o que está sendo criado agora é algo que pode potencializar os negócios de uma forma como nunca foi possível antes. A AWS conseguiu democratizar o acesso à tecnologia, né? E isso ficou na minha cabeça. Bom, quando em 2013 eu assumo a cadeira de CIO de uma grande empresa no Brasil, eu já venho com a mentalidade de uma transformação tecnológica, né, de uma transformação digital de grande impacto. Então, naquele momento, eu optei por fazer uma migração para cloud de grande escala. Então, até 2012, 2013, você não tinha grandes migrações acontecendo no Brasil, até porque nuvem ainda era algo muito embrionário, né? Existia uma certa desconfiança, né, das empresas de uma forma geral. Em 2013, nós fomos uma das primeiras empresas no Brasil a quebrar essa barreira. Então, de 2013 para 2014, a gente faz ali uma grande migração para a nuvem, e a gente acaba chamando a atenção da AWS, ainda com o chapéu de cliente, né? Então, a gente sai ali de um ambiente de mais ou menos 200 servidores virtuais, e a gente faz essa grande migração para a AWS. Então, a gente deixa de ter um ambiente on-premises, né, de ter um ambiente físico, e passamos a operar isso em nuvem. E a própria AWS se surpreende com essa migração, porque até então, as migrações que aconteciam naquele momento eram migrações de ambientes mais modernos, né, ambientes mais preparados para a nuvem. Grandes corporações ainda não tinham feito essa migração. E a gente, de fato, ultrapassa essa barreira e faz essa grande migração. E aquela minha ideia, lá atrás, quando eu participei do primeiro Summit, né, de, poxa, criar uma empresa, criar um braço tecnológico para poder auxiliar outras empresas a passarem por essa transformação digital, fica mais forte na minha cabeça, né? E junto com o Fernando, meu sócio, entre 2015 e 2016, a gente acaba fundando a Update com o objetivo de sermos o fornecedor que nós nunca tivemos. De fato, de criar uma empresa que possa agregar valor, que não entregue simplesmente uma nota fiscal e um boleto para o seu cliente, mas que de fato possa agregar esse valor. Então a gente começa a Update de fato em 2015 com o objetivo de transformar as empresas, ou seja, de modernizar essas empresas, fazerem com que essas empresas, ao invés de investir em ambiente físico, investir
em lata, que a gente chama, né, ambiente on-premises, que de fato as empresas possam se modernizar e trabalhar com cloud. Então a gente começa essa jornada, né, em 2015. Diria para você que os 3 primeiros anos, de 2015 a 2018, foram anos muito difíceis para nós. Então, de fato, era um momento de Brasil ainda, né, que existia bastante resistência das empresas, né, em relação à nuvem, muita desconfiança, ainda se achava um ambiente não seguro, né? Existia aqueles mitos, né? Poxa, mas onde está a nuvem? Onde que eu vou? Meu ambiente? O que vai acontecer, né? Onde é que está essa danada dessa nuvem, né? Tem uma frase aí, famosa aí, né? Da nossa ex-presidente, né? Exato, que viralizou, né? Então ainda existia essa desconfiança, né? Então os nossos 3 primeiros anos foram anos assim muito difíceis, onde a gente teve que entender os argumentos dos clientes, né? Construir argumentos para poder rebater, né? E mostrar para os clientes que de fato a nuvem era segura, era confiável, podia ser barata se fosse bem construída. Então foram anos assim bem difíceis, mas em 2018 de fato a gente consegue fazer uma grande virada. Então a gente começa a adquirir contratos relevantes para a operação. E de 2018, né, para cá, a gente vem crescendo ano sobre ano, em média de 30% ao ano, né? Então começamos a empresa com um sonho de 2 pessoas, né? E hoje somos mais de 100 colaboradores, né, espalhados aí pelo Brasil, e com a missão de não perdermos as nossas origens, né? Ou seja, a gente continua sendo o fornecedor que, como cliente, eu nunca tive, né? Então a gente sempre agregando valor, trazendo inovação e de fato resolvendo problemas reais, né? Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? De fato a gente agregar esse valor para as empresas. Caramba, obrigado por compartilhar, parabéns aí pela jornada, né? Eu tenho aqui passado muitos casos aqui né, das jornadas de mudança de mindset do executivo que empreendeu, né? E tem essas construções, né, que vão sendo construídas ao longo do tempo, né? A experiência com o evento, a luz que acendeu no momento certo, tem as oportunidades que vão passando também que você vai pegando. E que legal escutar isso com você aqui, que depois cabe aqui um podcast só para falar dessa jornada aqui do empreendedor, porque esses 2 anos que você falou difícil, você falou muito curto. Sim. Né? Com certeza deve ter sido muito difícil ainda. A Vanessa está aqui, só olhando aqui, está aqui a esposa dele aqui também, que trabalha com ele, está aqui no estúdio aqui nos acompanhando, está passando aqui na cabeça dela que esses 2 anos não foi difícil do jeito que ele falou não, né? Eu acho que foi bem mais. Mas, porque a gente sabe que é um desafio no começo, essa transição, e claro que com o tempo, claro, com a persistência, vem os ganhos, que com o trabalho bem feito começa a vir os ganhos e a empresa começa de fato a descolar e trazer novos negócios. Então cabe aqui depois um bate-papo sobre empreendedorismo. Com certeza. Mas você falou de resolução de problemas de verdade. E a gente está nesse hype, nessa onda, essa onda que é mais do que uma pororoca, ela vai longa, já faz 2, 3, 4 anos aí que a gente está vivenciando o tema da IA de forma contínua em todas as mesas. Aqui no podcast não é diferente, aqui na MyTracking não é diferente. IA é um tema que está em todas as conversas, não só nos GPT da vida, mas em um aspecto, uma onda muito mais alta. E você falando em trazer solução de verdade para o cliente, como é que de fato a Update vem trazendo solução de verdade com IA para os seus clientes? Queria que você trouxesse aqui as possibilidades e alguns cases aí de sucesso. A gente sabe que até que tem case na logística que nós vamos falar aqui. Legal, vamos tá? Tem case de logística, mas em um contexto geral, quais são as principais soluções ali que a AWS tem e que vocês, como juntando infraestrutura, AWS, multi-cloud, mas muito forte com a AWS também, e com desenvolvimento de software, tem trazido aí para empresas no Brasil para sair do hype e fazer o negócio acontecer de verdade? Excelente pergunta. Hoje,
eu acho que falar de IA tá todo mundo falando, né? Nós estamos sendo bombardeados massivamente em todos os canais sobre IA. E eu queria só separar um pouco, porque acho que a audiência, na sua grande maioria, está muito habituada a olhar para a IA no âmbito mais pessoal do dia a dia. Então, como que a IA me ajuda a ler um documento, a resumir, a criar um e-mail, né, mais profissional, mais correto, sistemas de tradução, né? Enfim, a IA, ela acaba sendo um assistente pessoal dentro do nosso dia a dia, né? Então, eu acho que essa é uma vertente muito interessante e muito utilizada por todos. Mas vamos colocar a IA agora no âmbito mais corporativo, né? Porque tá claro para todo mundo que a IA é um excelente assistente do dia a dia. Ok. Agora, como que a IA ela pode mudar os negócios, né? E é aí que entra Update. Então, nós somos especializados hoje para entrar no negócio da empresa e mudar o ponteiro do negócio. O que significa mudar o ponteiro do negócio? Então, é criar projetos utilizando IA que possam, de fato, na última linha do negócio, ou reduzir custos, ou aumentar o faturamento, ou fazer as duas coisas em conjunto, que é o nosso grande objetivo, tá? Poxa, como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue, usando tecnologia, mexer no ponteiro do negócio? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive é o exemplo da logística, que eu acho que vai conectar bem e exemplificar o trabalho que a gente desenvolve. Então, nós temos aí um cliente da logística, que é o Freto, freto.com.br. O Freto, eles se identificam como sendo o Uber dos caminhões. Ou seja, o Freto ele conecta uma carga a um caminhoneiro. Então, hoje o Freto, eles possuem uma base de mais de 200 mil caminhoneiros e milhares de clientes que criam uma carga e o nosso aplicativo que nós desenvolvemos, ele conecta a um caminhoneiro. Legal. Como que a IA ela pode transformar um negócio? Então, qual é um dos grandes problemas que o Freto sofre hoje? O caminhoneiro, por natureza, ele não tem o hábito de ficar com o aplicativo aberto. É diferente do motorista de Uber, porque o motorista de Uber ele faz várias corridas durante o dia. Então ele é obrigado a ficar com o aplicativo aberto. O caminhoneiro não, ele faz cargas longas, às vezes de duração de dias, né? Então muitas vezes ele não fica com o aplicativo do Freto aberto. Ou seja, ele pode perder oportunidades de frete, porque ele não está com o aplicativo aberto. Por mais que a gente mande uma notificação, muitas vezes ele acaba não vendo. Ele não tem o hábito, ele não é um profissional que a tecnologia faz parte do dia a dia dele. A tecnologia, na verdade, é superficial para ele, é complementar, né? Então, nós criamos uma solução usando IA 100% AWS, onde nós conseguimos mandar uma mensagem para o caminhoneiro através do WhatsApp, uma mensagem humanizada, ou seja, uma mensagem humanizada e que fala caminhonês, que a gente brinca, né? Ou seja, ela tem o dialeto, né? Ela tem o linguajar dos caminhoneiros. Então essa IA, ela fala com os caminhoneiros através do WhatsApp, que é uma ferramenta que os caminhoneiros utilizam bastante, e a gente vende aquela carga para o caminhoneiro. Então a gente fala, olha, temos uma carga com essas características, você vai ser comissionado em tantos reais, vai durar tanto tempo, você vai pagar tanto de pedágio, ou seja, a gente influencia o caminhoneiro a pegar aquela carga e através de linguagem natural, áudio ou mensagem, o caminhoneiro interage com a IA e ele fecha aquela carga. Então esse é um exemplo de como nós unirmos
IA, nesse caso, AWS, desenvolvimento de software, dados e um front-end, que nesse caso é o WhatsApp, unindo tudo isso, a gente consegue mudar o ponteiro de um negócio. Então, nesse exemplo, a gente consegue aumentar drasticamente o faturamento da empresa utilizando IA na prática. Tá? Então, esse é um exemplo de como nós entramos no negócio dos nossos clientes, entendemos o problema e criamos soluções para resolver aquele problema, ou para diminuir custos, ou para aumentar faturamento. Tá bom? Então, esse é o papel da Update hoje no mercado. E eu acho que tem um papel muito forte em empresas como a Update, no seu caso especificamente, que conhecem muito do ambiente da AWS, por exemplo, que é um fornecedor gigante aí de IA, porque a gente tem muita solução no mercado, né, disponível. Né? Então, acho que o boom das IAs aí fez aparecer muita LLM, muita ferramenta, né? E não só interface, como a gente conhece, que é o ChatGPT da vida, Gemini, Notebook LM, tudo que a gente tem aí de uso pessoal, como você falou, né? Como ferramentas de back que ninguém vê, né? Que, por exemplo, isso, uma API que se comunica, que traz uma linguagem natural para um processo. Tem muita gente fazendo isso. Mas como é que eu escolho a melhor opção para mim? Eu acho que a Update entra nesse momento de consultivo para dizer, olha, a melhor solução para isso é essa tecnologia, essa. Como é que funciona esse processo de discovery aí com os seus clientes? Excelente pergunta. Hoje nós temos uma série de ferramentas e muitas vezes essas ferramentas não têm custo para o cliente. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem uma dor, né? Poxa, eu tenho aqui, eu preciso resolver um problema e eu acredito que a IA pode me ajudar a resolver esse problema. Nós conseguimos, em poucas horas, fazer um discovery dentro da sua empresa, utilizando metodologia e profissionais Update. Depois desse discovery, a gente faz um assessment, ou seja, o assessment ele é um discovery mais profundo. Né? Mergulho, um deep dive ali. É um mergulho no seu problema. O assessment normalmente ele pode demorar de 1 semana até 4 semanas. Vai depender bastante do problema. Bom, fizemos o discovery, fizemos o assessment. Normalmente a gente vai para a etapa de prova de conceito, que é a famosa POC. Né? Então nós estamos falando aqui, nessas 3 etapas, de não ter custo para o nosso cliente. Então a gente consegue muitas vezes, junto com os nossos parceiros de negócio, principalmente a AWS, subsídios para que a AWS, por exemplo, custeie para nós essas etapas. Né? Depois que o cliente olhou a POC, identificou que a POC resolveu um problema, aí sim a gente vai para uma etapa de projeto. Né? Mas até a etapa de POC, normalmente, é claro que vai depender bastante do tamanho do projeto, enfim, mas normalmente a gente consegue subsídios onde o cliente se sente mais seguro. Né? Poxa, então eu não vou investir aqui, né, um caminhão de dinheiro em uma solução que eu não sei se vai funcionar, se não vai funcionar. Pô. Então, a gente consegue ajudar o cliente a tomar uma decisão mais consciente, depois que de fato ele entende que aquela prova de conceito trouxe valor para o negócio dele. Aí sim a gente vai para uma etapa aí de desenho de projeto, de proposta comercial. E nesse processo todo você está entendendo qual é a melhor solução que vai entrar ali para ele, né? Porque às vezes no lado do cliente lá ele não tem essa noção. Poxa, ele quer IA. Eu falo muito aqui assim, o cliente quer IA, todo mundo quer IA. Eu queria usar IA, eu queria usar IA, eu queria usar IA. Todo mundo fala de inteligência artificial. Poxa, mas realmente é uma gama gigantesca de solução e de oportunidade que tem numa empresa, independente do porte, inclusive. Eu acho que, mas claro que nas maiores a oportunidade é maior, né? São vários setores, né? Você vai de finanças, contábil, produtividade, produção, logística, que é o meu caso aqui. Você vai levando em cada setor, você tem uma oportunidade em todo setor. Né? Eu até esses dias estive no cliente que na logística a gente está tendo 10% do que ele tem de oportunidade para a gente lá, só na logística. Imagina você olhando a indústria, olhando outros setores. Então, tem muita oportunidade. E todo mundo quer IA, todo mundo chega, né, que está ligado aí, tá, poxa, poderia ter IA, poderia ter... Como é que
a gente de fato diz a ele, olha, para esse problema a IA melhor que tem é essa, o que dá para implementar de IA nisso? Então, e não é só o que ele quer, né? De fato, tem aderência, tem sentido colocar essa IA? Como é que você faz baliza isso, se aquele produto, que aquela necessidade dele realmente precisa de IA, porque às vezes não precisa. Exato. Tem isso também, né? É muito comum, né? Eu acho que hoje o cliente em geral, né, até por uma questão de hype mesmo, acho que essa é a palavra, né? Você usou essa palavra muito bem no começo. Ele quer colocar IA no negócio. Mas muitas vezes não é a IA que vai resolver. Muitas vezes é um projeto de dados que vai resolver, né? Muitas vezes é um desenvolvimento de software tradicional. E muitas vezes não é IA. E algumas vezes é a IA. Então, é super importante, né, o cliente contar com o apoio de parceiros especializados no tema, né? Então, eu tenho bastante orgulho de dizer isso, mas ao longo desses últimos 2 anos, que é o período que nós de fato iniciamos aí essa squad de IA, a gente conseguiu desenvolver mais de 200 POCs de IA em diferentes empresas de diferentes segmentos. Então, isso nos fortaleceu muito. Nós criamos hoje uma musculatura que nos permite, com base de conhecimento, né, dizer, olha, o melhor caminho para essa solução é esse, o melhor caminho é esse. No começo, foi muito mais experimentação nossa e dos nossos clientes também, né? Hoje a gente já está num nível de maturidade diferente, né? Porque a gente tem uma base de experimentação muito maior, né? Então isso é super importante e relevante, né? A base de conhecimento das pessoas, né? Exato. Porque por trás você tem a IA rodando ali nos projetos, mas essas pessoas vivenciaram desafios reais, né? Que a gente começou aqui falando sobre isso. O hype e o real, né? E como é que eu coloco isso de fato na estrada, como é que eu faço rodar esses projetos. Isso é feito das pessoas, né? Que é uma das perguntas aqui, uma das coisas que eu queria tocar com você, que é sobre, de fato, a percepção das pessoas e como é que a gente cria também essa cultura de IA, de olhar no processo e trazer para a tecnologia. Como é que junta pessoa com a tecnologia que a gente tem para entregar? O que é que você tem visto aí na sua experiência com essa equipe de 100 pessoas e esses projetos todos implantados? Olha, a gente tem visto um pouco de tudo, né? Porque hoje nós temos aí um pouco mais de 100 colaboradores e nós temos aí diferentes perfis, né? E diferentes gerações também, né? Então, no Update a gente gosta muito de fazer um mix nos nossos projetos, né? Então, nós trabalhamos normalmente nos nossos projetos com profissionais mais experientes, com profissionais que estão ali no meio de carreira e com os profissionais que estão começando também, né? Então, essa mistura, ela é muito sadia para os projetos, né? E tem saído ideias muito interessantes e que, de fato, a colaboração dessas pessoas para o projeto é uma relação muito positiva, né? Porque você pega, por exemplo, profissionais que se graduaram aí no começo dos anos 90, que tem uma forma de pensamento mais tradicional, mais linear, né? E você pega profissionais que são estudantes, né? E que nasceram na geração de IA, e você coloca esses dois profissionais para entregarem o projeto, e você percebe a diferença, né? E a colaboração entre eles, né? E como que é importante complementar, né? O jovem com o experiente em prol de um projeto, né? Eu acho que isso é algo que a gente fomenta muito no Update e tem dado, assim, muito certo, né? Às vezes dá umas brigas, que é normal, né? Faz parte, né? Uns atritos, né? Choques de geração, né? Normal. Mas é super sadio aí para os projetos, né? Em algum momento você chega no meio termo, né? Ali de uma decisão, quando você tem uma opinião de uma pessoa mais experiente que já passou por situações que o jovem ainda não passou. O tempo de voo pilotando a aeronave sem IA foi de um jeito, né? E depois tem um novo ali que tá pilotando uma aeronave que é só apertar de poucos, menos botões, né? Então acho que complementa a experiência e que deixa mais robusto. Esse time novo que vai... Eu falo muito pro jovem, né? Quando ele entra numa empresa que tem uma geração que veio dessa escola de desenvolvimento antes da IA e até antes de orientação a objeto, de outras coisas mais procedural, né, como a gente falava antigamente, ele ganha uma experiência muito grande, que essa turma passou por uma vivência diferente
não só de código, mas de segurança da informação, também de precaução com exclusão de dados, com disaster recovery, com outras coisas, e vai ganhando essa troca, é muito importante, né? E também quem está já nessa turma mais antiga também ganha essa experiência dos mais jovens. Estou fazendo assim, estou usando tecnologia e tal. Puxa, o cara chega... É bonito quando o cara olha assim e vê, ele diz, olha, caramba, você está usando isso, deixa eu ver também. Tá, o cara vai lá e faz, e usa aquela tecnologia nova, né, de desenvolvimento. E eu acho que isso contribui para outra coisa que a gente estava falando aqui agora, que é o que você está fazendo muito agora, né, que é essa modernização de código. Né? Eu acho que isso complementa uma coisa com a outra, que é, poxa, eu tenho uma equipe que conhece muito COBOL, não sei se tem lá, né, mas só vou dar um exemplo, né? Tem COBOL e está migrando ali para React, está migrando ali para outras tecnologias, para Python, que é um serviço que você está prestando agora usando tecnologia nova, que é remodelando, modernização de legado. Sim. Fala um pouco aí desse tema e como é que as tecnologias novas também estão usando, estão ajudando, né? Esse tema é um tema super novo, né? Então, eu tive a oportunidade de participar do reInvent, que é um evento anual da AWS que acontece em Las Vegas. Aconteceu agora em dezembro de 2025. E o foco do evento foi modernização de legado. Então, a AWS e também os demais provedores estão investindo muito pesado em modernização de código. Então, como que isso funciona na prática? Vamos lá, vamos pegar uma empresa real, inclusive a MyTracking ou qualquer outra empresa. Existe um imposto invisível que as empresas pagam hoje. O que é esse imposto invisível? É o custo do legado. Então, recentemente, foi feita uma pesquisa e a conclusão que chegou nessa pesquisa é que 80%, entre 60% e 80% do budget que as empresas gastam com tecnologia é para manter o que existe, para manter os softwares que existem, não é para investir no novo, é para manter o que existe. E entre 20% e 40% é para construir o novo. Ou seja, a gente gasta muito mais tempo e muito mais dinheiro para manter o que existe. E a tendência é que anualmente a gente gaste entre 15% e 20% a mais do que o ano passado, né? Ou seja, a gente gasta mais do que a nossa taxa Selic, né? Isso é caso real. Qualquer empresa pode fazer essa conta, vai chegar a essa conclusão. E a gente já coloca no nosso budget. Então, vamos colocar aqui tantos milhões para tecnologia. Então, ano passado foi 30, vamos colocar 15% a mais aqui. Então, vamos gastar aqui, sei lá, 40%. Né? E tá tudo bem, todo mundo aceita isso. Né? Isso a gente está chamando de imposto invisível. E a AWS hoje, ela é pioneira nessa modernização. Ela vem para resolver esse problema. O CIO, o CFO das grandes empresas, eles querem mudar esse cenário. Só que como que é o processo tradicional? Então eu tenho lá o meu legado que custa para mim 20 milhões para manter por ano, mas eu preciso construir algo novo. Poxa, então eu vou gastar mais 10 ou mais 20 por alguns anos para eu criar algo novo, e esse algo novo vai ser moderno em algum momento. Em algum momento eu me desfaço do meu legado e trabalho com o meu novo, que talvez já não esteja tão novo assim, porque a tecnologia muda bastante, né? E aí fica nesse ciclo. Então, normalmente, eu preciso ter dois custos. O custo do meu legado e o custo da criação do meu novo, e torcer para quando o meu novo estiver, de fato, desenvolvido, que ele funcione pelo menos igual ao meu legado, porque ainda tem esse risco, né? Então, é uma dicotomia. É difícil você conseguir resolver esse problema. Não é uma equação simples. É uma equação complexa, né? Complexa. Como que nós, Update, em parceria com a AWS, resolvemos esse problema? Então, através hoje de tecnologia AWS e execução Update, nós conseguimos encurtar um projeto entre 70% e 90% do tempo tradicional. Ou seja, exemplo real, vocês podem acessar o nosso site, vocês vão ver um case real de um projeto de um cliente nosso, onde o projeto tradicional levaria 1000 horas para ser desenvolvido, usando tecnologia AWS
e execução update, nós saímos de um cenário de 1000 horas e conseguimos converter um código legado .NET framework antigo para um .NET Core de 1000 horas para 200 horas. Ou seja, nós levamos 20% do tempo que o modelo tradicional levaria. Esse cliente ele vai conseguir sair de uma aplicação monolítica, de uma aplicação legada, para uma aplicação moderna, gastando 20% do tempo que ele gastaria normalmente. Com isso, abre-se uma janela de oportunidade para qualquer empresa hoje olhar para o legado com um olhar diferente. Então, as empresas elas não olhavam para o legado, elas simplesmente colocavam no budget. Então, equipes muitas vezes infladas, tecnologias defasadas, muitas vezes tecnologias que não tinham uma camada de segurança atualizada, porque é uma tecnologia legada, né? Então é mais difícil manter, né? É mais difícil manter. Tem que criar mais processos para poder segurar essa, para poder manter essa segurança, né? E a gente não está falando, a gente está falando por um viés de custo, né? Sim. Mas existe um viés de negócio, um viés operacional. A área de negócio sofre com legado. De usabilidade. De integração. É um legado que demora para integrar. Não é possível integrar com API, porque já é um legado com linguagem antiga, né? Enfim, é demorado. É demorado tanto do ponto de vista de processamento, mas também demorado. Você vai levar a sua modificação para a área de tecnologia, eles vão colocar lá no roadmap e vai falar, puxa, isso daqui eu vou demorar 6 meses, mas eu só posso começar depois que eu terminar tal atividade. Então isso aqui é só para o ano que vem. Então a área de negócio já fica cansada também, né? Ou seja, é um processo moroso trabalhar com legado. E a gente entende que 80% dos projetos das empresas estão relacionados ao legado. Então, o que eu estou contando aqui para vocês em primeira mão é que hoje é possível mudar isso, né? A tecnologia permite isso. Então a gente está falando de uma tecnologia que foi lançada agora em dezembro de 2025. Né? Então é uma tecnologia totalmente disruptiva e que de fato começa a mudar o ponteiro dos negócios das empresas. Por quê? Ao invés de eu investir boa parte, né, do meu budget com legado, eu posso destinar uma parte desse budget agora para o moderno e eu não preciso esperar anos para modernizar. Eu consigo modernizar agora em menos tempo. Então a gente está falando de uma eficiência entre 70% e 90% de eficiência em relação ao modelo tradicional. Então realmente é uma tecnologia extremamente disruptiva. Então uma mensagem aqui para os meus amigos aqui que estão nos escutando aqui. Você tem que ter o seu tecnologia em Delphi, que está lá penando, o cliente está reclamando, que não tem integração, que conheço muito assim. Eu conheço muitos que tentaram sair do Delphi, sair do COBOL, sair do... Telinha preta lá, como é que é? Do Clipper. Do Clipper. Eu conheço gente que está no Clipper ainda. E está rodando em grandes empresas e está lá com o Clipper. Só que isso é um problema, né? Porque o desenvolvedor é mais caro, que é mais caro manter o banco de dados, é mais caro fazer integração, porque você tem que criar soluções alternativas. É um lote de tartaruga em cima do poste, os postes estão custando mais caro ainda. Então, você que está aí nessa pegada, tem solução, né? Tem solução nova, mais prática e olha aí, então, redução de custo, porque o que a gente não faz na conta, eu estou pegando aqui uma conversa que eu tive com o Milton, meu sócio aqui ontem mesmo, é sobre custo da equipe de desenvolvimento também. Né? Cada vez mais, nas linguagens novas, é possível colocar menos desenvolvedores, né? Não só menos desenvolvedores, mas mais ágeis, ou seja, porque tem muito mais IA para fazer em Python, por exemplo, para usar tecnologias mais modernas, que eu nem estou falando aqui, estou falando algumas aqui bem superficiais, React, uma série de outras tecnologias. É muito mais fácil achar esse profissional no mercado e ele desenvolve muito mais rápido, né? Então o custo automaticamente vai se pagar em algum momento, somente com isso. E além de que você pode implementar novas funções. Então, tem tecnologia, o nome como é que é o nome lá? Você estava falando para mim das tecnologias aqui da Amazon que você implementa, como é o nome? A Amazon, né, a AWS, lançou agora em dezembro oficialmente o AWS Transform,
que é uma das tecnologias utilizadas, né, para transformar e modernizar aplicações legadas. E nós, Update, somos embaixadores dessa solução aqui no Brasil. E uma outra solução, uma outra tecnologia também lançada pela AWS recentemente, é o AWS Kiro, né? Então, o Kiro, ele é uma IDE de desenvolvimento, né? Então, o que é uma IDE? Uma IDE é uma plataforma, é um software, né, onde os programadores utilizam para fazer a codificação. Então, acho que muita gente vai se identificar. Uma das mais famosas é o Visual Studio, né? Então, o Kiro é um concorrente do Visual Studio, né? E o Kiro, nós temos demos no nosso site, no nosso canal do YouTube também, então fiquem à vontade para acessar e visitar as nossas demos. Mas o Kiro você consegue, em linguagem natural, através de uma especificação. Então, você especifica ali um documento Word descrevendo qual é o seu desafio, qual é a sua aplicação, o que você precisa fazer. Você cria um prompt dentro do Kiro, especificando qual é o seu projeto, o que você precisa, e o Kiro ele cria toda a plataforma para você. Então, o Kiro ele vai criar todo o seu front-end, ou seja, todas as suas páginas HTML, ali com JavaScript. Ele vai criar também todo o seu back-end, que é a comunicação através de APIs. Ele também vai criar todo o seu repositório de banco de dados, e tudo isso compilado funcionando, né? Então, é realmente uma solução fantástica e que otimiza muito tempo. A gente fez um experimento interno, nós pegamos aí um projeto interno onde a gente estimou mais ou menos 700 horas de programação para desenvolver aquele produto. E nós trabalhamos com um PO dentro do projeto, né? Ou seja, qual que é o papel do PO, né? O PO ele é o profissional de produto, especializado em produto. Então ele vai descrever o que aquele produto, quais são os requisitos daquele produto, quais são as telas, quais são as regras de negócio, como é que aquele produto tem que se comportar. E passamos esse material para o Kiro. E o Kiro, em 2 horas, ele criou a nossa plataforma que demoraria 700 horas nos moldes tradicionais. Então, a gente está falando de algo extremamente disruptivo, né? Então, é de fato mudar a forma de desenvolver software. Então, o que nós fizemos até hoje, o que nós vamos fazer daqui para frente é completamente diferente, né? A gente vai conseguir otimizar muito tempo. Não é uma mágica, né? Obviamente, ainda vamos precisar de programadores, né? Não muda. Mas a gente consegue ganhar muita agilidade, a gente consegue ganhar muitas horas de desenvolvimento utilizando essas tecnologias. E com essas tecnologias, o papel de quem está vivenciando o processo é muito importante, né? Que ele consegue trazer essa visão de produto, como você falou, né? Os gerentes de produto, os PO, né? Eles têm uma importância muito grande agora nesse cenário, porque vem deles a especificação bem feita para que o código saia mais próximo possível da necessidade do cliente, não é isso? Exatamente. Nós vivemos aí nas últimas décadas, eu posso dizer assim, um protagonismo muito grande da figura do programador, né? Então, o programador em todas as empresas, ele ainda tem, né, um protagonismo muito grande. Tem algumas empresas que o programador ele reporta direto para o CEO, enfim, ele tem ali um nível de proximidade com um negócio muito grande, né? Com o avanço dessas tecnologias, né, e nós estamos vivenciando isso nesse momento na prática, esse protagonismo ele passa a ser agora do PO. Então o PO, que é o responsável pelo desenvolvimento do produto, ele ganha o protagonismo que ele talvez não tivesse antes, né? Porque aquela quantidade grande de horas que nós precisávamos para criar um produto, a tecnologia vai cada vez mais nos ajudar a criar de uma forma mais rápida. Então a gente vai dar mais atenção para as especificações e características do nosso produto, né? Então o papel do PO ele ganha um protagonismo muito grande agora. Uma importância muito grande também nas perguntas
que a gente faz a quem opera, né? A quem está operando lá, que tem as dores, né, do sistema, né? Poxa, por que isso aqui não te atende? Como que eu migro? Porque eu acho que é uma oportunidade de migrar, não só fazer uma transformação de tecnologia, mas de migrar melhorando já, né? Exato. Então, qual é o problema? O que você mudaria nesse sistema? Porque tem a questão visual de utilização, de UX, UI, de utilização da plataforma, mas também tem funções, né? Então, essa parte de entrevista e da valorização de quem está fazendo parte do processo, do processo lá no chão de fábrica, vamos chamar assim, de quem está operando a plataforma, lá o motorista no meu caso, o que você mudaria? Qual é a melhor utilização? Essas entrevistas e quem está vivenciando o chão de fábrica e que está vivenciando a operação vai ser cada vez mais importante também, né? Exatamente. Eu tenho uma sorte muito grande de ter trazido aqui para a empresa muitas pessoas que são de operação, de logística. Porque a gente tem percebido que eu tenho que ter desenvolvedores bons, e a gente trabalha aqui com startup enxuta, né, com código o mais limpo possível, infraestrutura bem enxuta também, sempre agora fazendo mais uma otimização que a gente está fazendo agora, inclusive com a ajuda da Update, está nos ajudando aí na otimização aí da AWS, nos servidores e diversos outros produtos. A gente sempre teve esse conceito de trabalhar muito enxuto, mas a gente vem trazendo cada vez mais profissional da área de negócio. Porque esse profissional da área de negócio ele está entendendo a dor lá. Mas não dá para trabalhar assim com logística. Não dá para o motorista ter essa função, apertar esse botão, esse. Então, quando a gente está pensando sempre em melhoria de software, a gente está pensando, trazendo essas dores. E aí, quando a gente traz essas dores e tem uma tecnologia de IA que facilita essa ideia, vamos chamar de ideia, a ideia que é trazida, ela se torna verdade muito mais rápido. Exatamente, exatamente. Se eu pudesse separar aqui em duas frentes, eu diria o seguinte: hoje nós temos tecnologia para modernizar o existente, ou seja, modernizar o legado, e nós temos tecnologia para criar novos produtos usando uma fração pequena do tempo que nós usávamos no passado. Então, é para a gente repensar a forma que a gente trabalha. Sim. Então, nós trabalhamos por décadas, né, com um tipo de viés. Agora a tecnologia mudou. Então, a gente pode continuar gastando o mesmo tempo e o mesmo dinheiro que nós gastávamos no passado, mas o nosso concorrente já está fazendo diferente, né? Então, se a gente não fizer diferente, o nosso concorrente vai fazer e vai nos engolir, né? Então, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de passar para o público, porque eu tenho certeza que tem uma startup nascendo hoje que faz o que uma empresa gigantesca que fatura bilhões por ano de uma forma mais eficiente. A startup está nascendo hoje. Está nascendo hoje com Quiro, está nascendo hoje com 1 ou 2 colaboradores e daqui a pouco ela começa a incomodar o grande, né? Então, eu entendo que abriu-se uma janela de oportunidade de modernização de código, de legado e de criação de novos softwares usando frações de tempo que a gente usava no passado. Interessante esse negócio que você trouxe agora. Eu fiz uma postagem agora essa semana sobre o filme Fórmula 1. Não sei se você já assistiu. Esse filme está agora concorrendo ao Oscar agora, esse ano. É com Brad Pitt e fala do ecossistema da Fórmula 1 e de uma empresa, de uma equipe bem menor que está chegando lá na frente, né? Porque e aí dá para fazer vários conceitos. Eu trouxe lá 5 lições sobre esse tema, né, pegando o meu lado aqui de empreendedor, de tecnologia, mas dá para pegar outro que é justamente isso. A tecnologia está muito mais próxima, que eles conseguiram fazer um aerofólio, mas utilizando IA, utilizando computacional, ficou mais próximo da Ferrari. Inclusive, é um filme oficial da Fórmula 1, né, como empresa, e a Ferrari aparece lá, aparece a Mercedes, aparece todas as outras grandes empresas, e essa empresa que está lá atrás, ela com tecnologia, mas também com pessoas. E a jogada é justamente da pessoa experiente, que você falou aqui, do experiente, aí o Brad Pitt entra como o dinossauro ali, e o mais novo, né? Que entra um piloto ali que está começando a carreira, esse equilíbrio de experiência e a tecnologia, a equipe trazendo tecnologia para o negócio. Com essa tecnologia você consegue se aproximar muito mais rápido dos grandes e com um custo muito menor, né? E com equilíbrio. Então, foi uma das coisas que a gente trouxe ali, que eu trouxe nessa lição, dizendo assim, olha, você tem esse benefício que com as tecnologias novas, os pequenos se aproximam muito mais rápido
dos grandes, porque tem tecnologia disponível para fazer isso. Então, isso é uma coisa que você trouxe aqui que conecta com o que está acontecendo não só em empresas de software, mas também em indústrias. Então, a indústria química que antes tinha, né, eu entrevistei aqui um amigo meu, grande amigo pesquisador, claro, que junta pesquisa, ele estava falando de IA, empresa química que tinha um time gigante de profissionais elaborando composições químicas. Agora você pode juntar o time de profissional com IA, então consegue acelerar muito mais rápido. Então acelera, de fato, as empresas menores. Eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de falar disso e como você gasta energia. No nosso caso aqui, vou trazer o nosso caso aqui, que nós gastamos energia como com IA e como investimos essa energia com IA, trazendo essas ferramentas de desenvolvimento ágil para tornar o nosso produto cada vez mais único, né, completo, porque eu posso gastar IA para conectar vários sistemas, né, então tem muita gente fazendo isso por aí, mas a gente está investindo para cada vez mais tendo um software só atender o nosso segmento de uma forma completa. Né? Então, que eu deixo de gastar com integrações com vários sistemas, eu tenho tudo no só. Então, a gente tem investido o quê? Aí ela vai lá, pluga o nosso sistema e vê o que está faltando aqui. Como que eu consigo evoluir? Qual é a vertical que eu vou trazer mais outra solução para cá? E de uma forma sustentável e de uma forma que eu consiga ter continuidade no nosso negócio. Então, é uma ferramenta fantástica, né? É um negócio de fato disruptivo. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse tema, que é assim, e como vocês estão atuando? Vocês atuam com grandes empresas, com médias empresas, pequenas empresas? Se tem um cara lá que tem um sistema lá de padaria, especialista, ele consegue contactar o update para fazer esse processo? Sim. A grande empresa lá, o banco, vamos pensar, banco tem muito cobolzão, né? Sim. Que é mais... Nasci e cresci escutando que banco tudo era COBOL. Sim. E eu cresci escutando dizendo que tinha que ser COBOL. Sim. Tem isso também? Como é que é? Legal. Como é que está a atuação de vocês com esses tipos de empresas? Excelente pergunta. Hoje no Update nós temos duas frentes, tá? Então nós temos uma unidade de negócio atuando em SMB, ou seja, são pequenas e médias empresas, né? E temos uma unidade de negócio atuando em enterprises, né? Enterprises são empresas aí que faturam mais de 300 milhões de dólares por ano, né? Então nós temos equipes diferentes, tanto equipes técnicas quanto comerciais, para tratar esses dois mundos que são realmente mundos diferentes, né? Então nós atendemos desde o pequeno até o grande, mas com equipes separadas, equipes diferentes. Então quer dizer que dá para o cara que tem lá o pequeno também fazer esse processo de melhoria de software também, né? Com certeza. Vou dar um número aqui, tá? O ano passado, nós atendemos, dentro desse universo SMB, que são as empresas menores, nós atendemos 350 clientes em AWS, tá? Ou seja, o que isso significa? Nós fizemos 350 projetos, né? Seja de migração para AWS, criação de um BI, alguma solução de IA ou de modernização, tá? Independente do tamanho de empresa. Então tem empresas que têm lá 1, 2 ou 3 colaboradores, que são SMBs, que é mais pro S, né, de small, são os menores. Sim. E tem aquela empresa ali que tem 100, 200, 300 colaboradores, que ainda é um SMB, que é uma empresa média, né? Então a gente consegue atender aí de todos os tamanhos de empresas, tá? E quando a gente chega para os grandes, né, para o enterprise, quais são os desafios para fazer essas migrações? Porque você passou lá pela migração da nuvem. Você foi um dos pioneiros ali migrando nuvem. Isso tem a ver com mentalidade, mindset. E tem a ver também com investimento, também com orçamento. O que está pegando mais hoje no seu ponto de vista? Como é que a empresa se abre de fato para encarar esses projetos? É mais dinheiro? É mais mindset? É mais pessoas dedicadas àqueles projetos? O que é que você vê que as empresas devem implementar para fazer esse projeto sair do papel e acontecer? Porque eu acho que todo mundo quer. E eu conheço várias que implementaram, que iniciaram projetos de migração de software, principalmente conheço várias com Delphi, né? Poxa, eu tô doido para sair de Delphi, empresas grandes, de grande porte, grandes ERPs, preciso sair de Delphi para ir para a nuvem. O cara fez uma gambiarra e colocou lá no Terminal Service, tem muito assim, né? Você deve conhecer vários. Sim. E não conseguiram sair, não conseguiram migrar. Ainda estão patinando, pode ser que agora sim, né? De fato saia. Sim. Muitas quiseram fazer essa transição. Mas o que você aconselha que a empresa tem que ter
para fazer, de fato, tirar esse projeto do papel e fazer acontecer? Quais são os passos aí? Sim, a gente tem... estamos tendo gratas surpresas nesse começo de ano. Então, desde que a gente voltou do Reinvent, né, o finalzinho do ano passado, e, enfim, são 2 meses aí de trabalho duro nessa frente, e a gente não teve nenhum tipo de contra-argumento do tipo, olha, puxa, isso aqui para mim não faz sentido. Todas as empresas querem falar do tema, todas as empresas estão abrindo a porta para o tema, e é um assunto emergente, porque as empresas entenderam que esse imposto invisível, né, que é o custo do legado, ele tende a crescer, é um problema que tende a crescer, né? Então, é um assunto emergente. Então, quando a gente fala com a camada mais C-level, a camada mais executiva das empresas, a recepção é muito boa. Então, desde o CEO, do CFO, do CIO, dos CTOs, enfim, pessoal de gerência, todo mundo recebe muito bem. Interesse estratégico é grande. É grande. A dificuldade é um pouco mais no operacional, né? E eu acho que isso é uma coisa mais de cultura, porque você imagina, né? A pessoa está há 30 anos acostumada a trabalhar ali com legado, né? E aí chega uma determinação de falar, poxa, agora a gente vai modernizar isso aqui, né? Não, mas espera aí, modernizar, eu vou demorar muitos anos. Não, a gente vai modernizar rápido, né? Então, assim, é uma quebra de paradigma, né? Então, como que você desconstrói algo que você demorou anos para construir, né? Então, ainda existe um pouco de ceticismo das pessoas mais na camada operacional, né? Mas no board, no C-level, está sendo muito bem recebido, né? O pessoal abre as portas realmente para a gente tem conseguido fazer aí grandes projetos com grandes empresas. E a Update consegue fazer, já entregar um projeto já com ROI disso tudo, tipo esse ROI já olhando a equipe, olhando esse imposto invisível, você já entrega um projeto com esse ROI? Sim, com certeza. E os ROIs que nós temos calculado nesses projetos, eles chegam a ser 20% do valor de um projeto tradicional, né? Então, vamos imaginar que no modelo tradicional, aquele projeto iria custar 10 milhões e demoraria 5 anos para se pagar, né? Então, a gente está fazendo por 2 milhões e é um projeto que em 1 ano ele já se pagou, né? Então, os ROIs são muito agressivos mesmo. E até tá difícil, quase não dá mais para ter projeto de 1 ano mais para frente, né? A gente falou sobre isso, né? Sim, exatamente. Não tem como, né? Exatamente. Tá tudo muito rápido, né? Então, a gente precisa acelerar, né, e entregar mais rápido os projetos. E isso não é só tecnologia, né? Então, acho que é importante frisar isso. A AWS entra com a tecnologia. A Update entra com a execução. Então, esse conjunto, essa soma, né? Tecnologia mais execução e, obviamente, né, sempre as portas abertas do cliente também, né? Então, o cliente também precisa estar junto, né? Precisa comprar o projeto. Então, é um tripé, na verdade, né? É isso que vai fazer o projeto funcionar. Bom demais, meu amigo, bom demais. O tema aqui vai longe, se a gente for puxando aqui, for conectando os pontos, porque tem assunto, e do jeito que você está trazendo aqui, pelo trabalho da Update, né? E o Update é atualização, tá atualizado, né? E traz essa atualização para a gente aqui, para o nosso público todo. Tem gente aí com a cabeça fervendo, pensando nessas tecnologias aí da Amazon, e com certeza vão ter que contactar você. Abre, daqui a pouco a gente abre aqui os contatos aqui. Mas antes de finalizar aqui, já nesse tempo aqui de podcast, esse primeiro episódio, eu estava falando aqui pro Ricardo aqui antes que a gente possivelmente vai ter que bater outro papo. E será o convite prazer. já está aberto, já, porque a conversa é boa. Né, Gabriel? Tem o papo é esclarecedor. Mas para a gente finalizar esse papo, eu queria trazer, eu sei que está com recente agora esse evento em Las Vegas, não é isso? Da AWS, né? E sempre atualizado com a equipe, com todo mundo, a gente conversou muito aqui na outra vez. Eu queria ali os top futuro ali, o que é que vai acontecer. Já falou muita coisa aqui já. Sim, sim. Mas, em resumo ali, o que é que não vai deixar de ter nas empresas nesses próximos anos, né? 1, 2, 3 anos. O que é que não vai deixar de ter e o que vai acabar? Legal. Bom, tema importantíssimo, né? O que a gente voltou aí de lição de casa do Reinvent, né? De fato, abriu-se uma janela de modernização de legado. Então, esse é o grande foco. Esse foi o grande foco do Reinvent.
As empresas que não se modernizarem, elas vão ser engolidas pelas startups. É isso que vai acontecer em todos os segmentos. Então, ele é um assunto emergente, importante, e que o CEO, o CIO, o CTO, os C-levels da empresa precisam olhar para esse tema e colocar em prática, tirar os projetos do papel e colocar esses projetos para rodar. Então, esse foi o grande foco, né, do Reinvent, essa modernização de legado e essa nova migração de nuvem que está para acontecer. Por quê? O cliente do COBOL não foi para a nuvem. Por quê? Não rodava em cloud. O cliente que tem ali um ambiente, um banco de dados mais legado, um banco de dados que custa caro em nuvem, ele não foi para a nuvem. Ele está no on-premises. Ou seja, o negócio dele não conseguiu crescer, não teve elasticidade. Muitas vezes a aplicação dele não conseguiu acompanhar o negócio. Agora a tecnologia permite. Então, esse foi o grande recado. Empresas olhem para o seu legado, modernizem o seu legado e não deixem que a concorrência, crie uma empresa para te engolir. Então, esse que foi o grande recado realmente do Reinvent. E até a Amazon, ela estimula tanto essa inovação, essa nova ida para novas tecnologias, que é super interessante. Nós estamos fazendo um trabalho aqui, inclusive com a Update está dando um apoio fantástico aqui em fazer o FinOps, é isso? É isso aí. Os ajustes bem específicos da nossa tecnologia, tanto para melhorar a performance contínua, né? Isso é um trabalho contínuo, melhoria de performance, segurança, o tempo todo, não para, né? E inovação de código. E é super interessante como a Amazon apoia e ela investe nessa mudança de mindset para você ir para o novo, né? Então, o que acontece? Ela cobra mais caro quando você está no banco muito antigo. Exatamente. Né? Então, você está sofrendo na pele. Estou sofrendo na pele, gente, porque é uma questão não de inovação, mas é uma questão de atenção, né? A gente não viu a linha lá e a gente estava sendo cobrado porque uma unidade específica de negócio estava desatualizada, né? E, claro, estava totalmente funcional e com segurança, com tudo, mas a Amazon começou a cobrar um valor ali, porque ela cobra para você dizendo assim, olha, eu vou te cobrar porque você não migrou. E ela me cobrou e o custo aumentou. Quando a gente olhou a linha do custo, o que é isso? E a gente não conseguia identificar na hora de uma forma rápida. E aí a equipe da Update bateu o olho, né? Os profissionais lá, que estava acompanhando a gente aqui, né? O Manuel, um abraço pro Manuel que nos ajudou aqui. Olhou a linha e disse, pô, isso aqui está cobrando por causa disso aqui. Faz isso aqui e já roda. A gente já fez, inclusive. Já foi embora porque foi muito rápido, porque estava dentro do escopo ali nosso ali já de migração. Mas eu estou trazendo um ponto que é importante. A Amazon, ela olha que você não está migrando de tecnologia e cobra mais por isso. Outro caso que a gente olhou que é as unidades de disco. A unidade de disco, só uma versão mais antiga, a nova já custa 10% mais barato. Exato. Então, porque ele inova você, para ele com certeza também é mais barato também. Exato. Né, manter essas tecnologias. E aí a gente vai isso para código, né, para software, né? Então, exato, o cara que está usando lá um monolito, ele está usando uma tecnologia mais antiga e custa muito mais caro se for para ambientes auto-hospedados ou com tecnologias que permitem uma escala maior. Então, isso tudo estimula também para a gente ir inovando e trazendo tecnologia nova. Então, isso é muito legal, trazer essa visão do quanto que a Amazon, como é que ela faz isso. Então, acabou de trazer essa tecnologia nova. Exato, exatamente. Olha, não tem mais desculpa, né? Exatamente. Existem custos, né, que eu falei um pouco disso, que são aqueles custos que a gente está acostumado e a gente acaba não olhando mais, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Custos, por exemplo, em licenciamento de bancos de dados, né? Então, hoje, muitas empresas tradicionais têm aquele custo ali no banco de dados tradicional e são custos elevadíssimos, né? Custos de banco de dados de licenciamento são custos elevadíssimos. E hoje tem tecnologia para você modernizar esses bancos de dados e trazer para uma plataforma mais barata. Então, ao ponto, de repente, de você pagar uma fração de 10% do custo que você paga hoje. Um exemplo disso, eu posso sair de um Oracle da vida, por exemplo, sendo assim, sem olhar nas marcas aqui, mas posso sair de um Oracle que eu pago uma licença, um Microsoft SQL, e ir para um Aurora, para um Postgres que é open, que está aberto e que eu consigo
migrar de uma forma fácil. Exato, e você vai pagar uma fração disso. Então, assim, vamos supor que você pagaria, sei lá, hipoteticamente aqui 100 e você vai pagar 10, né? Ou seja, e são custos altíssimos, né? Que está no budget das empresas hoje e que o CFO, o CIO normalizou esse custo, né? Eles não estão nem olhando para esse custo, falam, poxa, todo ano eu tenho que pagar, nos últimos 20 anos eu paguei aqui tantos milhões desse licenciamento aqui, então esse ano são mais tantos milhões e coloca lá mais 15% que vai aumentar alguma coisa, né? Então, agora mudou. A gente consegue modernizar isso e passar a pagar uma fração desse valor. E aí você pode estar criando, e com isso você está criando um movimento, que é um movimento em que você reduz esse custo, e essa sobra, ou seja, esse orçamento que acabou, foi liberado ali por essa economia, ele vai ser investido em quê? Aí vamos lá, para IA. Exatamente. IA, que nós usamos IA agora para migrar. E agora vamos usar IA para quê? Vamos análise de imagem, dá para novos produtos. Tem tecnologia de imagem, né? Sim, né? Exato, novos visão, produtos, é isso. Vamos colocar em áudio, em vídeo, em outras tecnologias que tem um investimento também para ser feito, mas que o orçamento às vezes você tem que buscar agora você libera esse orçamento, né? Exato, é você usar o budget de forma inteligente, né? Sim. Então você vai fazer pequenas modernizações que vão te dar um grande ganho financeiro e com esse dinheiro você vai fazer outras modernizações. Até um determinado momento que você modernizou ao ponto daquele montante de dinheiro que antes era aquele imposto invisível vai se tornar revenue para a empresa, vai se tornar EBITDA para a empresa, vai se tornar um lucro maior para a empresa, né? Coisas que ninguém estava nem pensando, né? Já era uma coisa normalizada dentro da empresa. Bom demais. Para fechar mesmo agora, queria entender como é que é uma empresa que entra para dentro do ecossistema Update, vamos chamar assim, né? O que é que ela ganha, além do serviço, claro, né? De fazer um orçamento, de um mergulho, de um discovery, de uma POC que pode ser feita, né? O que é que ela ganha tanto do ecossistema, né? Além dos serviços, claro, que já tem, mas é um ecossistema, né? Acaba sendo um ecossistema de desenvolvimento, mais infra, mais conhecimento, né? E o que é que vocês trazem aí para os seus clientes quando ele entra e começa a participar desse ecossistema de vocês? Olha, a gente apoia muito os nossos clientes, né? Voltando um pouco para as nossas origens, né? Como eu comentei lá no começo, né? O nosso DNA nós queremos agregar valor para o nosso cliente. Então a gente não vem aqui só falar de tecnologia. A gente vem aqui para falar de negócio. Então a gente entra no negócio dos nossos clientes e a gente ajuda o nosso cliente de fato a mudar o negócio dele, né? Então, através de desenvolvimento de software, através de BI, através de cloud, através de IA, de modernização, não importa qual é a frente, mas a gente traz inovação, a gente traz tecnologia e a gente quer fazer o nosso cliente prosperar. Então esse cliente ele vai aumentar o faturamento dele, ele vai diminuir o custo dele, ele vai melhorar a operação dele. Então esse é o nosso valor agregado com os nossos clientes. Bom demais, é um ecossistema, conhecimento, tem evento também durante o ano, né? Tem a AWS Summit, eu imagino que tem eventos também de vocês conectam aí as empresas, então é um ecossistema que de fato tem um ganha-ganha e quando o cara entra para dentro ele vai aprendendo mais. Nós já estamos aprendendo já com o Update, a MyTracking já está participando aqui com a gente, nós somos clientes da AWS já desde o começo, eu sempre falo com orgulho aqui para os meus clientes, a gente usa também outras funções do Google, de outras nuvens, Microsoft também, mas como principal tecnologia é a AWS e agora com um parceiro muito forte aqui que tem nos ajudado aqui nesse processo. Que bom ter você aqui, muito obrigado Ricardo, obrigado aqui pela visita, obrigado por estar participando do ecossistema e participar aqui do nosso podcast, trazendo esse conhecimento aqui para o nosso público aqui, né? Espero que venha outras vezes também. Com certeza, foi um grande prazer poder estar aqui com vocês, espero voltar outras vezes, né? E conta com a gente aí sempre que precisar. Ricardo Menezes, CEO da Update, está aqui com a gente, acabamos de bater esse papo fantástico. Queria mandar um abraço aqui para o Fernando, já convidado já ele aqui para vir bater um papo aqui com a gente também. Muito obrigado equipe, né? Sucesso demais para vocês, parabéns aí pela jornada, pelo time, e é isso. Encerramos aqui esse podcast hoje, mais um super podcast aqui, participação aqui no nosso estúdio aqui da Vanessa também, que está, né, participando aqui com a gente, né? E do Gabriel Leal, da Edifica Estúdio, que faz a produção aqui do nosso podcast. Muito obrigado, Gabriel. Ricardo, prazerzão.
Vocês que nos escutam nesse podcast para o seu conhecimento, não deixe de compartilhar. Compartilhar aí com o seu amigo aí que tem aquele software legado, sabe? Quer mudar aquela empresa que tem aquele software em Delphi, tal, em COBOL e quer mudar. Mesmo pode ser grande, pode ser médio, pequeno. Já manda esse podcast para ele para escutar um pouquinho do que o Ricardo falou aqui e de como a Update pode te ajudar, né? Compartilha esse podcast, não deixe de marcar o sininho também aqui para você ver outros episódios como esse. Beleza? Valeu, obrigado. Mais um episódio para o seu conhecimento. Valeu, Ricardo. Obrigadão, meu velho. Valeu, gente. Abraço.